Olá pessoal, flores e flores de Maria, estou aqui hoje de novo para continuar este projeto maravilhoso, porque várias pessoas já me falaram, eu também já estou sentindo tudo acontecendo de diferente na minha vida, todas as mudanças, e isso é muito legal. Eu quero continuar, a gente vai estender um pouquinho mais do que esse mês, vai fazer mais acho que umas 2 semanas no mês que vem, mas vai valer muito a pena. E essa semana a gente trabalhou a oração contínua, e eu vou falar agora para vocês a situação, a dificuldade que eu passei essa semana, porque não foi fácil. Eu passei por muitas provações e muitas quedas também, que é muito fácil, porque quando você começa essa questão de oração contínua, você começa a ter um contato maior com Deus. Mas quando você para, você fica mais propício a isso. E isso aconteceu comigo essa semana. Eu passei por algumas situações bem complicadas de... Quando eu parava de orar, vinham pensamentos que não eram adequados ou algumas situações que aconteciam, tipo eu perder a calma, né, que foi a paciência, que a gente foi trabalhar na semana passada, mas que a gente deve continuar. Tudo que a gente está estudando, a gente está acrescentando uma a mais. Então eu vou continuar com a paciência, mas vou continuar também com as orações a partir da semana que vem, tá bom? E contando para vocês que foi uma experiência maravilhosa e eu me senti realmente muito próxima de Deus nesses últimos dias. Para mim valeu muito a pena e eu recomendo muito isso. E eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a ter calma para algumas coisas e acreditar nos projetos de Deus para minha vida, coisas que antes eu ficava estressada, já queria na hora, mas que agora a gente consegue entender, sabe, todos os motivos de tudo que acontece. A gente consegue entender que Deus ele tem um propósito para tudo na nossa vida, seja alguma coisa boa, alguma coisa ruim que aconteceu, alguma dificuldade que a gente passou, tudo é forma de aprendizado e que a gente deve glorificar a Ele a todo momento. Foi maravilhoso. Essa semana para mim foi sem igual. Eu também nem postei muitas coisas assim no Instagram de oração e tal, porque é uma oração contínua, então a gente não pode parar de orar. Foi o que eu tinha explicado, a gente tinha que ficar orando o tempo todo, a todo momento. E é bom a gente fazer esse momento de silêncio orante também, em algum momento de oração e tal. Mas se manter sempre nessa oração, conversando com Deus. Uma coisa que eu percebi é que eu penso demais. Eu imagino coisas no futuro demais. Parece que a minha vida é passada em sonhar em coisas que vão acontecer talvez na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Eu tenho um grande problema com isso. Mas eu comecei a inverter essa situação. Em vez de ficar pensando nos acontecimentos do futuro, eu comecei a conversar com Deus durante o meu dia. E isso foi ocupando esses espaços que eu antes usava para poder pensar demais e acabar criando expectativas demais, acabar esperando demais as pessoas. Então isso me ajudou muito nessa semana. Eu gostei muito dessa experiência, para mim foi uma experiência muito legal, muito maravilhosa. E a virtude dessa semana é muito complicada para algumas pessoas, principalmente adolescentes, que adora fazer o contrário do que a gente vai estudar hoje. Essa semana nós vamos trabalhar obediência. Ó, que maravilha! Nossa Senhora é sinônimo de obediência. Graças ao sim dela, graças à obediência dela, ela trouxe o Salvador ao mundo. Graças à obediência dela, em todos os momentos da vida dela, Deus fez milagres, fez maravilhas. Por que esse cara tem que passar toda vez que eu tô gravando um vídeo? Eu me
foi obediente nos momentos em que ela tinha que entender que Jesus, naquele momento, não era apenas o filho dela, mas era também o Salvador. Ela foi obediente quanto à família dela, com certeza, quanto o marido dela. Ela respeitava muito eles. E é isso que eu venho falar hoje para vocês. Tem um amigo meu que fala que para ser santo só precisa de 4 letras. O, B, D, C. Ele pensou que eu não ia falar isso, mas eu tô falando. Que nós possamos nessa semana tentar trabalhar essa questão da obediência. Às vezes não é fácil. Não é só obedecer a Deus, é obedecer ao nosso coordenador, é obedecer aos nossos pais principalmente, porque muitas vezes a gente não obedece eles, sabe? Eles falam pra você fazer alguma coisa, você fica, eu não quero fazer, não quero. Não, vamos fazer direitinho, né? Eles são nossos pais, a gente deve obediência a eles. A gente deve obediência aos nossos coordenadores, porque eles foram escolhidos por Deus para estarem ali. Então, que a gente possa obedecer eles, obedecer aquilo que eles estão falando. Às vezes, a gente tem um grande problema de não conseguir entender o porquê que o padre está falando isso. Que a gente deve obediência. É necessário que a gente entenda que às vezes a gente não precisa entender, a gente deve obedecer e apenas isso. É muito necessário que a gente consiga entender isso para nos tornarmos cristãos melhores. Mas é muito interessante que a gente obedeça a eles, que a gente conviva bem com eles. É exatamente por isso que um dos nossos mandamentos é honrar pai e mãe. Então que a gente possa realmente honrar os nossos pais a ponto de obedecer a eles. Não é fácil, às vezes a gente bate de frente, infelizmente isso acontece. Mas que a gente possa entender e ter essa calma de conseguir fazer aquilo que eles estão pedindo naquele momento, de fazer aquilo que é necessário naquele momento, seja lá o que for. Sim, os pais erram, sim, os coordenadores erram, sim, mas você não pode perder a sua graça por um erro deles. Talvez eles estejam fazendo aquilo achando que realmente é o melhor pra gente, mas que a gente possa entender isso, tá? Então, por favor, vamos tentar obedecer as pessoas. Eu sei que não é fácil. E não esqueçam de continuar com a paciência e com a oração contínua, porque tudo isso nos ajuda a continuar o nosso trabalho. Um ajuda o outro. A paciência ajuda a oração contínua, a paciência ajuda a obediência ajuda a paciência, a obediência ajuda essa oração contínua. Então tudo se ajuda e no final vira uma pessoa maravilhosa seguindo os princípios de mamãe. Para você que mora aqui em Porto ou que está por aqui por algum motivo, vem participar com a gente aqui na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Fontana, do nosso Cerco de Jericó. É maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida e com certeza vai ser maravilhoso para você também. Todos os dias nós temos missas às 7 horas da noite, temos padres convidados, as voltas do Santíssimo, é maravilhoso. Há 3 anos atrás a minha vida mudou por causa desse cerco e vai mudar a sua também. Começou hoje, porque eu estou gravando na segunda-feira, mas enfim, aí já é a terça ou quarta, sei lá que dia que é, mas vai até o domingo, então venha participar com a gente, tá bom? Fica esse convite, eu quero ver vocês aqui, e é pra falar comigo, hein? Se você ainda não me segue no Instagram, por favor me siga, eu vou colocar aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E agora você já vai começar a obediência, obedecendo quando eu digo pra você dar o seu like aqui embaixo. E deixar nos comentários o que vocês acham sobre o canal, o que vocês querem aqui no canal, temas, alguma coisa que vocês queiram me falar, sobre como vocês estão gostando ou não do vídeo. Me falem, tentem falar o que dá para melhorar. Eu sempre leio e eu sempre gosto de saber mais, tá bom? Então fiquem com Deus, Maria passa na frente. Tchau!